Você já se perguntou quem defendeu a divindade de Cristo quando quase o mundo todo parecia ter esquecido dela? Hoje, vamos mergulhar na vida de Santo Hilário de Poitiers, conhecido como o Atanásio do Ocidente e doutor da Igreja. Ele foi um martelo contra a heresia ariana no século IV. Prepare-se para conhecer uma história de busca pela verdade, exílio e coragem inabalável. A vida de Hilário começa não na fé, mas na filosofia. Ele nasceu em uma família pagã nobre em Poitiers, na atual França. Era um homem de letras, um intelectual que mergulhava nos pensamentos dos grandes filósofos gregos. Mas essas filosofias, por mais profundas que fossem, deixavam um vazio. As grandes perguntas sobre o sentido da vida, o propósito da existência e o que acontece após a morte permaneciam sem resposta. A razão humana parecia ter um limite. Foi então que ele encontrou as Escrituras Sagradas. Ao ler o prólogo do Evangelho de São João, que diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", e a revelação de Deus a Moisés, no livro do Êxodo: "Eu sou o que sou", algo mudou para sempre. Hilário percebeu que Deus não era apenas uma ideia abstrata, uma força impessoal, mas um ser pessoal, eterno, a própria fonte de toda a existência. Essa descoberta o levou à conversão. Já adulto, ele foi batizado, junto com sua esposa e sua única filha, abraçando a fé que daria sentido a todo o resto de sua vida. Sua virtude, inteligência e piedade eram tão evidentes que, por volta do ano 350, o povo de sua cidade natal, Poitiers, o aclamou como seu bispo. Ele não procurou o cargo, mas o aceitou como um chamado de Deus. No entanto, tempos sombrios vinham do Oriente. Uma heresia poderosa, o arianismo, estava se espalhando como fogo pelo Império Romano. Essa doutrina, ensinada pelo Padre Ário, negava que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, igual ao Pai em divindade. Para os arianos, Jesus era apenas a primeira e mais perfeita criatura de Deus, mas não Deus. A crise era tão grave que o próprio imperador, Constâncio II, que era simpatizante do arianismo, começou a pressionar todos os bispos do império. Ele queria que eles assinassem documentos condenando a fé ortodoxa, especialmente a figura de Santo Atanásio, o grande defensor da divindade de Cristo no Oriente. Hilário se recusou firmemente. Para ele, a verdade sobre quem é Jesus não era uma questão de opinião ou de política imperial. Ele compreendeu que ser bispo não era apenas administrar uma diocese, era ser um guardião da verdade revelada por Deus, custe o que custar. Por sua corajosa resistência e sua recusa em comprometer a fé, Hilário pagou um preço alto. Em 356, o imperador o exilou para a Frígia, uma região remota no coração da atual Turquia. O objetivo era silenciá-lo, removê-lo de sua influência no Ocidente. Mas o que o imperador pensou que seria um castigo, Deus transformou em uma bênção para toda a Igreja. No exílio, longe de casa, Hilário teve a oportunidade de mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da fé. Ele aprendeu grego fluentemente e estudou profundamente o pensamento dos teólogos orientais. Foi nesse período de aparente derrota que ele escreveu sua obra-prima, um tratado monumental chamado de Trinitate, ou sobre a Trindade. Neste livro, ele explicou com uma profundidade e clareza nunca antes vistas no Ocidente a relação divina entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele argumentou brilhantemente que o Filho não é uma criatura, mas é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância e natureza divina. Seu exílio, na verdade, fortaleceu sua teologia e preparou para ser uma voz ainda mais poderosa
pela ortodoxia. A situação chegou a um ponto curioso. Hilário, no exílio, tornou-se uma figura tão influente e tão incômoda para os bispos arianos do Oriente que eles mesmos pediram ao imperador para mandá-lo de volta para casa. Eles não conseguiam refutar seus argumentos, e sua presença nos sínodos orientais era uma constante defesa da fé de Nicéia. E assim ele retornou a Gália, não como um exilado derrotado, mas como um herói triunfante. Ao voltar, ele trouxe consigo mais do que livros e argumentos teológicos. Ele trouxe algo novo e poderoso para a Igreja do Ocidente. A música no Oriente, Hilário percebeu que os hereges arianos usavam hinos e canções populares para espalhar suas doutrinas. As pessoas aprendiam e memorizavam a teologia errada através do canto. Então, ele teve uma ideia genial: usar a mesma arma para ensinar a verdade. Hilário começou a compor os primeiros hinos litúrgicos em latim da história, criando melodias para ensinar a fé verdadeira sobre a Trindade e a divindade de Cristo nas paróquias. Ele transformou a música em uma forma de catequese e oração para o povo simples. Santo Hilário faleceu em paz no ano 367, deixando para trás um legado imenso. Sua firmeza e sua sabedoria foram cruciais para que a heresia ariana começasse a recuar no Ocidente, fortalecendo a fé da Igreja na Gália séculos depois. Em 1851, o Papa Pio IX o reconheceu formalmente como doutor da Igreja, um título dado a santos cuja doutrina e escritos foram de importância fundamental. A vida de Santo Hilário de Poitiers nos ensina uma lição atemporal. A verdade não é negociável, mesmo sob intensa pressão política, mesmo diante do exílio e da impopularidade. A fé deve ser defendida com inteligência, caridade e, acima de tudo, coragem. Que possamos ter um pouco da coragem de Santo Hilário para defender nossa fé com amor e firmeza em nosso próprio tempo. Se você gostou de conhecer a história desse gigante da fé, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora, eu quero saber de você. Qual santo você quer ver aqui no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.